Olá a todos! Agora nós vamos continuar na página 453. Síntese. Formas de representação da contagem de possibilidades. Ou seja, para nós resolvermos a situação anterior, o que nós fizemos? Nós utilizamos algum tipo de representação. Eu representei a partir da árvore de possibilidades. Por que árvore? Porque ela possui um tronco e seus ramos e galhos. E assim sucessivamente. Porque para mim é mais fácil essa representação. No entanto, existem outros tipos de representação. Ou seja, nós temos outros tipos de representação para resolver os princípios de contagem que nos foram apresentados anteriormente. Então aqui nós temos um problema. O problema é o seguinte: a cantina de sua escola oferece lanches com 2 tipos de pão e 4 opções de recheio. 2 tipos de pão e 4 tipos de recheio. Quantos tipos diferentes de lanche você pode escolher com um tipo de pão e um tipo de recheio? Primeiramente, de cara, nós podemos usar o princípio de contagem. Ou seja, nós temos 2 tipos de pães e 4 tipos de recheio. Ou seja, presunto e queijo, queijo quente, salsicha e natural. Se eu fizer essas multiplicações do tipo de pão com os recheios, eu terei 8 possibilidades. No entanto, a organização, ou seja, a representação, nos faz ver quais são os tipos de lanche que nós podemos escolher, não só saber as possibilidades, o que deixa melhor as nossas escolhas. Nesse contexto, o que nós podemos fazer para fazer essa representação? Primeiro, fazer uma representação da forma descritiva. Qual é a forma descritiva? Nós temos aqui, pão francês com presunto e queijo. Eu escrevi, pão francês com presunto e queijo. Pão francês com queijo quente, pão francês com salsicha e pão francês com natural, ou seja, alface, tomate, cenoura e beterraba. E aqui ele foi fazendo possibilidade, ou seja, descrevendo possibilidade por possibilidade. Aqui ele usou o pão integral. Então nós vamos ter pão integral com presunto e queijo, pão integral com queijo quente, pão integral com salsicha e pão integral com recheio natural. Essa é a primeira forma de representar os dados descritivamente. A segunda se chama tabela de entrada. Então, nós vamos fazer uma tabela e o que nós vamos fazer? Primeiramente, colocar pão francês e pão integral e depois nós vamos colocar as opções que nós podemos colocar no pão nessa linha horizontal. Note aqui que nesse tipo de representação, os atributos são organizados em linhas horizontais, e colunas verticais. No caso do nosso exemplo, olha lá, olha o que nós fizemos. Olha como sai a combinação. Pão francês e pão integral, linhas horizontais, presunto e queijo, também linhas horizontais, e a combinação sai em colunas. Pão francês com presunto e queijo, está aqui. Pão francês com presunto e queijo. Agora, pão francês com queijo quente, está aqui. Pão francês com salsicha, está aqui. Pão francês com natural, está aqui. Agora, pão integral com presunto e queijo está aqui. Pão integral com queijo quente está aqui. Pão integral com salsicha está aqui. E pão integral com natural, ou seja, com esse recheio natural, está aqui. Então, nós temos, primeira possibilidade, para descrever esses dados, forma descritiva, ou seja, você vai colocando ali na mão mesmo. Pão francês com presunto e queijo e assim sucessivamente. Modo de tabela, de dupla entrada. Por que dupla entrada? Entrada 1 e entrada 2, está aqui, entrada 1 e entrada 2, e assim sucessivamente. Agora, qual é a outra maneira? É a árvore de possibilidades. Ou seja, tudo que eu estava fazendo nos exercícios anteriores. Eu escolhi fazer a árvore de possibilidades porque eu me sinto mais confortável com isso. Então, nós temos que, para a construção da árvore, pode-se utilizar qualquer um dos atributos como tronco, e o outro formará os galhos. Ou seja, aqui nós podemos usar os recheios como tronco, que é o presunto e queijo, o queijo quente, a salsicha e o natural, e depois, como os galhos, os tipos de pão, pão francês e pão integral. Note só, olha aqui, eu tenho uma possibilidade de presunto e queijo e pão francês. E depois eu tenho a outra possibilidade, presunto e queijo e pão integral. Note que as nossas possibilidades vêm sempre em nossos galhos. Se nós contarmos aqui, quantas possibilidades nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja,
8 possibilidades. No entanto, nós já sabíamos que isso era verdade. Por quê? Porque nós temos 2 tipos de pães e 4 tipos de recheio. Fazendo essa multiplicação, nós temos 8 possibilidades. Agora, nós começamos a árvore pelo tipo de pão. Ou seja, nós temos pão francês e pão integral. Agora, se eu escolhi pão francês, eu tenho quantas opções? 4. Presunto e queijo, queijo quente, salsicha e natural. E pão integral, novamente, 1, 2, 3, 4. E quantas possibilidades? As possibilidades estão sempre nos galhos. Basta a gente contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, novamente, 8 possibilidades. Nesse contexto, o que nós temos? Não importa qual a maneira de descrever os seus dados que você escolherá. O número de possibilidades sempre será o mesmo. Agora, fica a critério de vocês escolher qualquer um dos 3. Eu me sinto mais confortável em usar a árvore de possibilidades. No entanto, se vocês usarem as outras, o resultado sempre será o mesmo.